Calma, 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 meu parceiro. Antes de você ficar bravo comigo por eu elogiar um livro de autoajuda, tenta entender os pontos que trago nesse vídeo. Na moral, porque eu te garanto que apesar desse realmente ser um livro de autoajuda, ele é meio diferente de todos os outros livros genéricos que a gente conhece. Ele realmente te ajuda. E aí, meu amigo, o meu nome é Brandon. Que os livros de autoajuda têm uma reputação, no mínimo, questionável, isso não é novidade. Todas aquelas dicas de como ser feliz, saudável, ficar milionário do dia pra noite e encontrar o seu par ideal, as pessoas já estão de saco cheio disso tudo. Com o tempo, o pessoal começou a perceber que essas ideias de como ter sucesso em tudo, sem fazer nada, isso não funciona. Apesar disso, existe um livro que parece não seguir essas fórmulas tradicionais de dicas inúteis de prosperidade e felicidade. Eu realmente acredito que esse livro tem algo de diferente. E meus amigos, eu estou falando do livro A Sutil Arte de Ligar o... Com toda certeza, esse livro foi o culpado por existirem tantos livros com palavrões na capa. As pessoas adoram palavras de baixo calão. Eles descobriram que isso é um ótimo chamativo para vendas. Fazer o quê, né? Esse livro foi escrito por Mark Manson, autor de outros 5 livros e blogueiro. Mark morou por cerca de 6 anos aqui no Brasil. Foi nesse período em que ele escreveu Uma Carta Aberta ao Brasil. Um texto falando por que, segundo ele, o nosso país tupiniquim é cheio de problemas e crises. Eu realmente recomendo a leitura desse texto. Talvez você se surpreenda com a visão fria que Mark faz sobre o nosso país e sobre a nossa cultura. Esse texto foi traduzido por sua esposa Fernanda Neut, que curiosamente é brasileira. Mark... A gente tá de olho nesse turismo que você fez pelo nosso país, hein? Elas olham, cara. Mark também tem um canal no YouTube de mesmo nome, onde ele fala sobre conselhos e reflexões sobre a vida no geral. O legal desse canal é que possui legendas em português, o que facilita para o pessoal que não entende o inglês. Lá também tem dublagens em português, se você não liga para aquela voz robótica de IA. Mas vamos ao que interessa, o tão polêmico livro. A indústria de autoajuda presume que todo mundo quer e precisa das mesmas coisas. É quase como se existisse um único remédio para todo tipo de doença e problemas de saúde. Mas sabe o que as pessoas descobriram? Esse remédio milagroso não existe. No livro de Mark, ele aborda alguns pontos diferentes desse clichê todo de autoajuda. O livro já começa contando um pouco da história de Charles Bukowski, outro escritor muito famoso com 6 livros publicados e tendo vendido mais de 2 milhões de unidades no total. Bukowski era tudo: um mulherengo, viciado em apostas, em bebidas e um fracassado. Mesmo sendo um dos escritores mais famosos do século XX e tendo alcançado o que muitos chamam de sucesso, Bukowski ainda se via como um fracassado. Essa inquietação com sua mediocridade foi a base que ele usou para escrever honestamente sobre si mesmo e sobre a vida no geral. Na cultura como um todo, o que mais existe é a história de pessoas que superaram o insuperável. Deram a volta por cima e se deram bem no final. Esse é o clichê de Hollywood. O sonho americano, aquela ideia que diz que todo mundo pode alcançar o sucesso e prosperidade através do trabalho duro, isso era uma grande piada para Bukowski. O sucesso para uma vida melhor não é precisar de mais coisas. Pelo contrário, é de se importar com menos coisas. O título desse livro, além de ser bem chamativo, pode passar uma ideia um tanto quanto equivocada. De primeira vista, você já logo pensa, certo, então esse livro vai me ensinar que eu não preciso me importar com nada que acontece em minha vida. Saquei, frio e calculista, como Thomas Shelby. Mas como diz o velho ditado, meu amigo, nunca julgue um livro pela capa. Mark, bem no comecinho do livro, já deixa bem claro que não se trata dessa ideia de não se importar com mais nada que acontece na sua vida, e sim de se importar apenas com aquilo que é importante para você. Pessoas que não ligam para nada são apáticas e insensíveis, ou seja, são sociopatas mesmo. Outro ponto importantíssimo que o livro aborda é sobre valores. Mark bate muito nessa tecla ao longo do livro. Ele questiona: você tem valores bons ou valores escrotos? Para ilustrar a diferença entre esses dois, ele conta a história de Dave Mustaine e Peter Best. O ano era 1983. Dave Mustaine foi expulso da banda por um desentendimento com os outros integrantes. Os fundadores da banda simplesmente o acordaram um dia e falaram: "Você tá fora, vaza." Simples assim, sem explicação, sem nada. Dave ficou furioso.
Motivado pela sua rejeição, Mustaine se dedicou ao máximo em encontrar os melhores músicos que podia e formar a melhor banda de heavy metal. Esta é a história do Megadeth, meus amigos, uma das bandas de metal mais famosas da história, com cerca de 25 milhões de discos vendidos ao redor do mundo. Podemos dizer que a carreira de Mustaine foi um sucesso absoluto, certo? Bem, o problema é que a banda que o expulsou era o Metallica, a banda que vendeu mais de 160 milhões de álbuns mundialmente. Apesar do sucesso estrondoso, Mustaine ainda era um fracassado. O seu maior sonho era ser mais famoso que o Metallica e esfregar na cara dos seus antigos colegas o seu sucesso. Esse é um exemplo do que Mark escreve como valores escrotos. Por outro lado, temos a história de Peter Best. Coincidindo com Dave Mustaine, Best também foi expulso de uma das bandas que viria a se tornar mundialmente famosa. Estou falando dos Beatles. Igualmente a Dave, essa experiência foi muito pesada para Pete. Isso o levou a depressão profunda e até mesmo a ter pensamentos de tirar a própria vida. Porém, foi o fato de ter saído da banda que o fez levar a ter um relacionamento com Kate, sua atual esposa. Juntos, eles tiveram 2 filhos e estão casados há mais de 60 anos. Consegue perceber a diferença dessa história com a história de Mustaine? Os valores de Best mudaram completamente. Ele não queria ser uma estrela mundialmente famosa, mas sim criar uma família amorosa e feliz. Ele ainda queria trabalhar com música, pois isso era sua paixão, mas ele não queria ser um astro da música. Ele não queria ser maior e melhor que seus antigos colegas para provar que ele é o melhor. Esse é um exemplo do que Mark fala sobre valores bons. Valores como honestidade, integridade, lealdade, empatia e justiça têm muito mais peso para a nossa felicidade e realização pessoal do que a conquista do sucesso única e exclusivamente pelo sucesso. Consegue entender a diferença de um para outro? Se você achou essas ideias interessantes, se prepare que aqui vai algumas outras. O livro é repleto de trechos que são baldes de água fria jogados na nossa cara. O melhor exemplo disso é o capítulo 3, com o título Você não é especial. Lá pelos anos 60, a positividade virou uma espécie de padrão na psicologia. Pesquisas apontavam que pessoas que se sentissem melhor consigo mesmas geravam benefícios para a sociedade no longo prazo. Baixos índices de criminalidade, melhora no desempenho acadêmico e geração de novos empregos eram só algumas expectativas de melhoria para o futuro. Como consequência disso, as notas das crianças que se saíram mal em provas eram aumentadas artificialmente para elas não se sentirem mal. As ideias sobre autoestima começaram a ser divulgadas por terapeutas, pais e até políticos. Algumas décadas depois, temos o resultado disso tudo. Se sentir bem consigo mesmo, a não ser que você tenha um bom motivo para isso, não significa nada. Essa ideia de que todo mundo é especial e nasce destinado à grandeza, isso é uma ideia extremamente narcisista. Ou seja, ninguém de fato é especial. Ou se você preferir, todo mundo é especial. E sendo assim, ser especial não quer dizer nada. Mas não me entenda mal, meu truta. Você é sim uma pessoa com aparência e características únicas. Mas você, assim como eu, não é especial. Muito tem se falado sobre a síndrome do protagonista na internet, onde pessoas pensam e agem como se fossem o centro da galáxia. Olha, não passa na minha frente. Foi já. Pois é, essas mesmas pessoas acreditam serem especiais. Eu até acho legal essa ideia de você se imaginar como um protagonista de uma história, mas somente da sua história e não do universo inteiro, entende? No fim, o único que está assistindo ao filme da sua vida é você mesmo e ninguém mais. Quando você acredita ser uma pessoa maravilhosa e perfeita, você perde a capacidade de enxergar melhorias e correções necessárias para você fazer em você mesmo. Afinal, como se melhora algo que já é perfeito? Na pergunta, o que você quer na vida? É bem comum as pessoas responderem: eu quero ser feliz, quero um trabalho que me dê dinheiro, quero ter um relacionamento perfeito com uma mulher linda, quero viajar pelo mundo inteiro. Todas essas respostas são muito comuns e genéricas. Ao invés de considerar o que você quer na vida, uma pergunta muito melhor é: qual é a dor que você está disposto a encarar? Se liga nessa ideia, meu parça. Você quer um trabalho que lhe dê muito dinheiro? Beleza. Só que, mais importante do que você querer isso,
Você quer a dor de precisar estudar e se dedicar por anos da sua vida a uma empresa ou a um negócio seu, às vezes voltando para casa apenas para dormir e só depois de anos de dedicação começar a ganhar os seus 5 dígitos? É justamente aqui que toda a indústria de autoajuda falha. Pensar sobre o que queremos para nossas vidas é muito fácil e comum. Querer o resultado? Todo mundo quer, mas é aí que está o erro. Você não tem que querer o resultado, você precisa querer o processo, entende? Você não tem que querer ficar saradão, você tem que querer fazer uma dieta e acordar cedo para malhar na academia. Você não tem que querer ser rico, você tem que querer trabalhar igual a um condenado para depois de anos você começar a ver alguns frutos do seu trabalho árduo. Outra ideia estúpida que Mark bate de frente é sobre o pensamento positivo. Na verdade, o extremo disso, a positividade tóxica. Não importa o quão trágico é a situação, evite pensamentos negativos e enxergue algo positivo em tudo. Isso já foi comprovado ser nem um pouco mentalmente saudável. Poxa, o que de bom a gente pode pensar quando os nossos pais estão falecendo em um leito de UTI, por exemplo? A verdade é que às vezes a vida é muito dolorosa mesmo, e a melhor atitude é reconhecer isso e não tentar evitar os sofrimentos. A busca de uma experiência positiva é em si uma experiência negativa, segundo o próprio autor. E o contrário também é verdadeiro. A aceitação de uma experiência negativa é sim uma experiência positiva. Sacou, meu parceiro? Manson tem uma outra ideia que eu pessoalmente acho bastante interessante. Ele a chama de princípio do faça alguma coisa. O que você precisa fazer, mas tem preguiça? A solução para isso é: faça alguma coisa, por menor que seja e que esteja relacionado ao que você precisa fazer. Vamos supor que a pia tá cheia de louça. E quem é que tem ânimo para lavar uma louça, né não? A solução para isso é ir lavar somente os talheres. E naturalmente, lavando apenas os talheres, você vai começar a lavar os copos, depois os pratos, as panelas e por fim, você vai ter lavado a louça inteira, naturalmente. O senso comum diz que para fazermos alguma coisa é necessário motivação e vontade de agir. O princípio do faça alguma coisa é o inverso disso. Primeiro você vai fazer a coisa e depois a motivação para continuar vem naturalmente. Deixa eu te contar uma coisa que as pessoas não te falam. Quase sempre as coisas não saem como planejamos e precisamos lidar com todas essas situações. O fracasso é mais inevitável que o Thanos. Ele faz parte da vida de todo mundo e todos já o sentiram ao menos uma vez na vida. Só que sem o fracasso não existe evolução e aprendizado. Quando você tiver algum problema na vida, só o que você não pode fazer é ficar parado. Faça alguma coisa, que as respostas vão aparecendo naturalmente no caminho. Querendo isso ou não, você está sempre fazendo escolhas, meu amigo. Você pode escolher ficar culpando o mundo por ser injusto demais com você, ficar procrastinando, fazendo e vendo coisas inúteis, ou você pode assumir todas as responsabilidades sobre como a sua vida vai ser a partir de hoje e escolher fazer alguma coisa para tentar melhorar ela. Ah, Brandon, mas eu sou um cara que nasceu em uma família complicada, que não consegue pagar as contas direito, que não tem dinheiro para nada. Tá dizendo que isso é minha culpa? Sua culpa é claro que não é, meu amigo. Mas veja bem, é sua responsabilidade em como você vai lidar com essa situação e como você vai agir para sair dela. O que eu quero dizer é, você não é culpado por ter nascido em condições complicadas. Muita gente nasce nessa mesma situação, mas se você envelhecer e ainda estiver em condições ruins, aí sim, meu caro, não tem desculpa. A culpa é sua. Fechou, meu parceiro? Essas são algumas das ideias e ensinamentos mais interessantes que eu encontrei ao ler o livro. E meu parceiro, tem muito mais coisa para você ler e refletir. Eu não vou dar mais spoilers. Leia o livro e reflita por si mesmo. Até mesmo para aqueles que nunca leram um livro na vida, eu recomendaria ler este livro sim, pois sua linguagem é bem compreensível. Só não se assuste com algumas palavras mais vulgares que o autor escreve. Bom, disso você já sabe, tá no próprio título, beleza? O meu nome é Brandon. E este é o seu refúgio digital.